Bem-vindos a Macondo. Ricardo, você está aí, Ricardo? Hum? Ricardo, estamos prontos? Sim, O momento é favorável? sim. A lua se encontra no nosso ascendente, que é touro. Momento propício para qualquer coisa que a gente queira fazer. Amanhã tem um Mercúrio retrógrado, né? Sim, ainda bem que esse nosso encontro é hoje. Amanhã já não estaria tão favorável assim. Vamos ver o que a palavra nos diz hoje. Vamos.
Amparados pela deliciosa impunidade da desordem coletiva, José Arcade e Pilar viveram horas de alívio. Foram dois namorados ditosos no meio da multidão e chegaram a suspeitar que o amor podia ser um sentimento mais repousado e profundo do que a felicidade exaltada nas momentâneas de suas noites secretas. Pilar ainda assim rompeu o encanto. As coisas têm vida própria. Tudo é questão de despertar sua alma. Em março, os ciganos voltaram. Dessa vez, traziam óculos de alcance e uma lupa do tamanho de um tambor. A ciência... Bem-vindos a Macondo. A ciência eliminou toda a distância. Dentro em pouco, o homem poderá ver o que acontece em qualquer terra sem sair de casa. Depois de tantos anos de morte, era tão intensa a saudade dos vivos, tão urgente a necessidade de companhia, tão aterradora a proximidade de outra morte que existia dentro da morte, que Prudêncio Aguilar havia terminado por gostar do pior de seus inimigos. Levava muito tempo procurando por eles. Perguntava aos mortos de Rio Racha, aos mortos que chegavam do Vale de Upa, aos que chegavam do Pantanal, e ninguém sabia dar por ele. Porque Macondo era um povoado desconhecido para os mortos, até que chegou Melquíades e apontou um pontinho negro nos coloridos mapas da morte. A terra é redonda como uma laranja. Perderam a paciência. Se você pretende ficar louco, que fique louco sozinho. Ricardo, Sim? como que tá a sua cidade hoje? É uma verdadeira Macondo. E a Vamos peste da acreditar. insônia? Hã? A peste da insônia já chegou? Sim. Era isso que eu buscava agora. Uma índia explicou que o mais temível da peste da insônia não era a impossibilidade de dormir, pois o corpo não sentia cansaço, mas uma inexorável evolução para uma manifestação mais crítica só, o esquecimento. Haviam contraído, na verdade, a doença da insônia. Úrsula, que tinha aprendido da mãe o valor medicinal das plantas, preparou e fez todos tomarem uma beberagem. Mas não conseguiram dormir. Passaram o dia inteiro sonhando. Nesse estado de alucinada lucidez, não só viam as imagens dos seus próprios sonhos,
Mas também, uns viam as imagens sonhadas pelos outros. Era como se a casa tivesse se enchido de visitas. Tinha cansado de esperar pelo homem que ficou, pelos homens que foram, pelos incontáveis homens que erraram o caminho de sua casa, confundidos pela incerteza das cartas de baralho. Na espera, sua pele tinha enrugado, seus seios tinham se esvaziado. Havia-se apagado o braseiro de seu coração. O que as cartas dizem? São cartas de esperança. Eu, você, todos os outros. É o momento de sonhar. Que seja Ainda acordado, que temos seja dormir. sonhos? Podemos sonhar? Sim, podemos. Quando percebeu que a peste tinha invadido a povoação, José Arcádio reuniu os chefes de família para explicar-lhes o que havia sobre a doença da insônia. Estabeleceram medidas para impedir que o flagelo se alastrasse para outras povoações do Pantanal. Foi assim que tiraram dos cabítulos os sininhos que os árabes trocavam por papagaios. Expuseram na entrada do povoado à disposição dos que pretendiam. Todos os forasteiros que por aquele tempo percorriam as ruas de Macondo tinham que fazer soar o sininho para que os doentes soubessem que estavam sãos. Não se lhe permitia comer nem beber nada durante sua estada, pois não havia dúvidas que a doença se transmitia pela boca. E todas as coisas de comer e de beber estavam contaminadas pela insônia. Dessa forma, manteve-se a peste circunscrita ao perímetro do povoado. Tão eficaz foi a quarentena que chegou o dia em que a situação de emergência passou a ser encarada como coisa natural e organizou a vida de tal maneira que o trabalho retornou ao seu ritmo e ninguém voltou a se preocupar com o inútil costume de dormir. Assim que o cadáver foi tirado da casa, Rebeca fechou as portas e se enterrou em vida, coberta por uma grossa crosta de desdém que nenhuma tentativa terrena conseguiu romper jamais. Saiu à rua em uma única vez, já muito velha, com uns sapatos cor de prata antiga e um chapéu de flores minúsculas, na época em que o judeu errante passou pelo povoado e provocou um calor tão intenso que os pássaros, eles atravessavam as telas das janelas para morrer nos dormitórios. Cristiane, Antônia, João Bosco, Daniel, Evandro, Jaime, Vanderlei, Valéria, Rosa Maria, 100 anos de solidão, Gabriel Garcia Marques, O coronel Aureliano Buendia
Promoveu 32 revoluções armadas e perdeu todas. Teve 17 filhos varões de 17 mulheres diferentes, que foram exterminados um por um, numa só noite, antes que o mais velho completasse 35 anos. Escapou de 14 atentados, 73 emboscadas e um pelotão de fuzilamento. Sobreviveu a uma dose de estricnina no café que daria para matar um cavalo. A única coisa que ficou de tudo isso foi uma rua com seu nome em Macondo. Ricardo, Sim? você tinha falado dos astros favoráveis. O que você tem para falar para a gente? A Lua está no nosso ascendente, Sol. Nossa casa 1 em Touro. Que nos liga às nossas emoções e nos deixa mais abertos para as emoções dos outros. Todo esse contato que a gente procura, que a gente necessita nesse instante. As cartas também são favoráveis. O que elas falam? O mago. É o nosso momento, Sol, de nos conectar com a nossa magia que vive em cada um de nós. Sonhar e também realizar. Realizar tudo aquilo que a gente quiser. Diretamente de Macondo. Essa carta reflete em Macondo? Sim. Vamos ver o que mais temos sobre Macondo. Solidão. Solidão? 100 anos de solidão. E o ciclo se repete. E se repete. E se repete. Assim como os nomes se repetem. Na impenetrável solidão da decrepitude, teve tanta clarividência para examinar até os mais insignificantes acontecimentos da família, que pela primeira vez viu com nitidez as verdades de suas ocupações de outros tempos, que outros tempos não tinham impedido que ela conseguisse ver com esses olhos, com os olhos que ela conseguia ver agora. Havia feito uma recapitulação infinita da vida. A fundação de Macondo. Desde a fundação de Macondo. Anos depois, em seu leito de agonia, Aureliano II haveria de relembrar da chuvosa tarde de junho em que entrou no quarto para conhecer o seu primeiro filho. Embora fosse lânguido e chorão, sem nenhum traço dos Buendia,
Não precisou pensar duas vezes para lhe dar o nome. Vai se chamar José Arcádio. E assim, os nomes iam se repetindo infinitamente. Arcádio, Aureliano. Ricardo, você pode tocar uma música? Posso? Tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor, te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, pero eras a mí a quien mirabas. Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor como una espada. Hoy en los caminos vagas sin destinos, vives sin amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos? O tempo passava, os ciganos iam, voltavam. Se me lembro bem, era quase sempre no mês de maio que eles iam e voltavam. Da primeira vez, apresentaram para aquele povo os ímãs e saíram arrastando caçarolas, panelas, faziam os pregos saírem das tábuas. E diziam que tudo bastava que se despertasse a vida das coisas. Adeus, Marcondes. Adeus.